Shabbat Shalom a todos, irmãos. Shabbat Shalom. Para a honra e glória de Deus, estamos aqui para mais uma reunião, mais um encontro, que Adonai nos ilumine, que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, para que possamos expressar publicamente o desejo, a vontade do Eterno, no seu santo ensinamento, sem acréscimos e sem alterações. Hoje nós vamos estudar para achar Toldot, que significa gerações, e muito provavelmente esse vai ser o nome desse estudo, gerações. Ele vai de Gênesis capítulo 25, parágrafo 19, até Gênesis capítulo 28, parágrafo 9. E tem como estudo, no Novo Testamento, estará em Romanos, capítulo 9, parágrafo 6 a 16, e Hebreus, parágrafo 11, capítulo 11, parágrafo 20, Hebreus, capítulo 12, parágrafo 14 a 17. E vamos fazer leitura também em Malaquias 1, até Malaquias 2 por 7. Senhoras, nós estamos aqui para estudar a história hoje, uma história de Isaac. Eu vou fazer uma leitura do início, vocês vão me acompanhando, cada um com a sua arma aí, né, sua Bíblia. Eis a história de Isaac, o filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac, e Isaac tinha 40 anos de idade quando tornou Rivka, sua esposa, filha de Betuel, o arameu, lá de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu, para sua mulher. Isaac orou a Adonai em favor de sua mulher, pois ela não tinha filhos. Adonai ouviu a oração de Rivka e engravidou. Olha que interessante, Deus escolheu Abraão para formar um povo. A esposa de Abraão era estéril, e eles eram de idade. Então, a grandiosidade do Eterno não tem nada impossível para ele. Se ele fala que vai fazer, ele faz. Então ele gerou, conseguiu gerar, né? Que Isaac fosse gerado. Isaac foi gerado, e a esposa dele é estéril. E ele ficou 20 anos orando para que ele tivesse um filho. E por que essas histórias são importantes, né? Olha só como Adonai atua, né? Ele escolhe Abraão para formar um povo. Daí Abraão tem um filho. E ele vai atuando, tanto com Abraão como com Isaac, por meios humanos. É assim que Adonai atua conosco. Né? Adonai atua com o homem por meios humanos. É lógico que ele tem também o poder dele, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele deixa para o homem, vai apoiando o homem ali para que o homem faça o trabalho. Ele poderia instalar os dedos e criar um mundo novo no instante, assim como ele criou o universo todo, né? Mas ele quer criar, ele criou o homem à imagem e semelhança dele, né? E para sua honra e glória. Então, o que o homem vai se desenvolver, nós vamos vendo a história, o que é importante para Deus, nós vamos conhecendo a personalidade de Deus, o que Deus espera de nós, como é que Ele faz as coisas, como é que Ele vem construindo. Imagina, construir um povo a partir de um casal, né? Isso é não ter pressa, né? Então, vai construindo e vai edificando esse povo. Para que isso seja possível, é necessário que esse povo obedeça o Criador, porque ele não cria um povo para ser do jeito aleatório, de qualquer maneira. Ele tem os seus mandamentos e ordenanças, né, que tem que ser obedecidos. Nós, por exemplo, hoje aqui, estamos aqui reunidos, né, em obediência a Êxodos 20, daí o Tiago vai ler também para mim, Êxodos 20, parágrafo 8 até o 11. E o José vai ler Atos
15, 19, até a parte que fala dos estudos. Tá bom? Então vou começar com o Gutierrez. Já achou, Gutierrez? Então, por favor, alto e claro aí. Êxodo 20, do 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de Adonai teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez Adonai os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso Adonai abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos obedecendo o mandamento de congregar, né? Deus tem uma família. Essa família está reunida, e nesse dia é o dia de reunião da família de Deus com Ele. É um dia que Ele vai estar feliz conosco ali em reunião familiar. Agora, já se passaram tantos anos, né? E isso aqui foi escrito e esse mandamento foi dado. Agora o José vai ler em Atos 15, 19 até o estudo das sinagogas. Por favor, José. Portanto, minha opinião é a de que não devemos pôr obstáculos no caminho dos goi, gentil, que estão se voltando para Deus. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que se devem abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do que foi estrangulado e do sangue, porque desde os tempos antigos Moisés é anunciado em todas as cidades e suas palavras são lidas nas sinagogas a cada sábado. Isso, irmãos. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Mais um sábado, mais uma oportunidade de estudar as leis do Eterno, mais obedecendo ao mandamento, cumprindo o mandamento dele, de estarmos aqui congregados, né? E de cada sábado nós aprendemos um pouco mais. E o que nós precisamos compreender, né? Nós temos que fazer o retorno, um retorno. O mundo avançou, houveram uma série de alterações na forma como Deus estabeleceu que o povo deveria se comportar. Nós vamos estudar isso aqui e nós temos que voltar às origens. Mas como que nós vamos voltar às origens se nós não sabemos que origem que nós temos que voltar? O que é que nós temos que voltar? O que Deus espera de nós? Né? A gente acha que a gente tem um determinado conhecimento, que esse conhecimento é bom, mas por que distor de Adonai? Se distor de Adonai, nós temos que aprender o que Adonai deseja e voltar, fazer um techuvá, voltar às origens, ver onde nós caímos e restabelecer o plano de Deus para que a coisa flua, não é verdade? E como que Deus vai atuando? Como é que Ele vai criando os povos? E lembrando sempre que o foco aqui são as gerações, né? Como é que se formam as gerações? Olha só, Abraão teve um filho, Isaac, com Sara, e ele gerou Jacó e Esaú. De Jacó, né, veio o povo da promessa, e Esaú, os descendentes dele são os edomitas, né? E se criou então um povo todo. Mas eu queria que o Gutierrez lesse Malaquias 1, ele fala para mim quando ele estiver aberto, eu vou avançando aqui um pouquinho, até ele abrir a palavra dele, né? E Abraão teve também Ismael, de Agar, né? E aí criou mais um povo, né? Vamos ver Malaquias 1 aqui. O
que adiantou, né? Esaú não cumpriu os mandamentos e ordenanças. Criou os edomitas. O que vai acontecer com os edomitas? Vamos ler Malaquias 1, vai lendo, por favor. A partir do 1. Pode ser do 1. Sentença pronunciada por Adonai contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz Adonai, mas vós dizeis: em quem nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse Adonai: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz Adonai dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem Adonai está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é Adonai, também fora dos limites de Israel. Então, olha só, estamos falando de gerações, foram formados os edomitas, e cercado de desobediências, né, dos mandamentos e ordenanças de Deus, e Malaquias 1 já tem uma profecia que eles serão destruídos. Então, eu queria lembrar aqui, né, qual que é a função. Dê, por favor, Gênesis, para mim, o Josley, 18, capítulo 18, parágrafo 19. Pois eu lhe revelei a ele, para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, que guardem o caminho de Adonai e façam o que é certo e justo, para que Adonai faça acontecer a Abraão o que ele lhe prometeu. Então, para que Adonai consiga fazer o que ele prometeu, é necessário que obedeça os mandamentos dele, senão desvirtua, né? Então aqui nós estamos vendo que existe um povo que segue o mandamento e tem bênçãos, e o povo que desobedece e tem maldições, né? Nós vamos voltar na leitura do texto, mas antes eu queria ver com vocês uma coisa, o sentimento pessoal de cada um de vocês que tem filhos, né? E o pai tem um amor pelo filho, isso é inegável, né? Existem variações em torno do tema, mas nós podemos, de uma maneira geral, dizer que os pais fazem o possível e o impossível para os filhos. Quando os filhos se casam, crescem, têm os netos, né, tem até um ditado popular que fala que os avós são pais com açúcar, né? Tratam os netos ali com muito carinho. E evoluindo, daqui a pouco eles vão ter bisnetos, trisnetos, quadrinetos, e daí a nossa existência já se foi, nós não vamos ver esses quadrinetos. Mas se vocês amarem os seus filhos e querem o melhor para eles, amarem os seus netos, querem o melhor para eles, aí vocês amam os trinetos, querem o melhor para eles também, o que acontece? Está formando uma geração. E essa geração, você não quer que apenas o seu filho vá bem, você quer que seu neto vá bem, assim, com as famílias formadas. Presta atenção no que eu estou falando, a palavra hoje é em torno de gerações, estamos formando gerações. Então, para a gente formar gerações, no nosso dia a dia aqui, como que nós atuamos, quais são os nossos objetivos, ao que nós devemos dar prioridade, quando é que nós somos vitoriosos e quando é que nós somos fracassados. Então, já vou adiantar, né, que quando a gente ordena a família, assim como Abraão ordenou, Deus elogiou e disse que ele era de acordo com o coração dele, porque Abraão ordenou a família, Isaac ordenou a família, e assim foi se ordenando. Falando disso que eu estava comentando a respeito dos pais e dos filhos, aí os netos vão ordenar as famílias, né? Os bisnetos vão ordenar as famílias, os trinetos vão ordenar a família, porque se em algum momento
eles não ordenarem a família, não haverá gerações. A coisa se interrompe ali. Então, o que adianta nós conquistarmos aí muita coisa nesse mundo se não ordenarmos nossa família? Né? Então, ordenar a família, educar os filhos e formar. Deus não quer formar casamentos. Deus quer formar famílias, alianças com Ele. Cada família tem uma aliança com Deus. É uma aliança inquebrável, né? Inquebrantável. Vai ter uma aliança muito forte. Tudo isso dentro que nós estamos estudando aqui dentro dessa paraxá, né? A história de como que Deus vai formando as gerações. Olha só, uma maneira que eu encontro de explicar o que eu estou querendo expor para vocês é o seguinte: vocês imaginarem uma pirâmide, ela tem uma base bem grande e uma ponta firme. Então ela é muito estável. Você põe ela fica ali e o peso todo dela é distribuído na base e ela fica sólida muito tempo, né? Tem pirâmides de milhares e milhares de anos. Agora, imagina uma pirâmide invertida. Abraão está aqui, ó, e ele se casa com Sara, e ele tem Isaac. Isaac se casa com Rebeca e vai formando as famílias. E ele formou um povo, né? Saíram 70 pessoas que entraram no Egito e saíram 3 milhões de pessoas. Tudo a partir de um homem. E isso tudo edificado como uma pirâmide invertida. Quando a base é fraca, sem mandamentos e ordenanças, cada um vai fazendo o que quer, consegue formar essas gerações? Não consegue. Quem que sustenta essa pirâmide invertida? Né? É o nosso braço, o poder do nosso braço? É o nosso querer? Os desejos do nosso coração? Não, é Adonai que segura. Ele que é a nossa rocha. Em cima dele que nós construímos todas as coisas. Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam ordenados, então nós temos que passar esses valores de Adonai para eles. Eles têm que passar para os filhos dele, para os netos, para os trinetos, e vai formando as gerações. Vocês já imaginaram que cada um de vocês aqui pode formar uma nação no futuro? Agora, se vocês imaginarem que vocês podem formar uma nação, mas aí vocês lembram que após o Eterno ter criado Adão e Eva, né, 10 gerações depois, em Noé, 10 gerações foram destruídas e se salvaram 8 pessoas. Tem uma musiquinha boba nossa que fala assim, ó: se foi para desfazer, por que é que fez? Não tem sentido. Então nós temos que ordenar as gerações para que não seja necessário Deus destruir. Agora, por que Deus destrói? Vamos lembrar daquele caso de Sodoma e Gomorra, que Abraão estava implorando, né, para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. Então, se tivesse 50 sábios, 40, 30, 20, 10, né? Aí parou por aí nesses 10 aí, não tinha, uma comunidade, 2 cidades grandes, não tinha 10 sábios. Vamos considerar aqui que são 10 sábios, são 10 pessoas, 10 chefes de famílias conhecedores da palavra. Que palavra? As leis de Adonai, essas mesmas leis que o mundo rejeita hoje, dizendo que elas não valem mais, né? E o contrário, o conceito é totalmente diferente. O motivo que eles falam que não vale mais é justamente o motivo que é a plenitude da Torá, que é a plenitude da lei, que veio para torná-la plena, né? Nesse mundo aqui. E ele que nos pega, né? Yeshua que nos pega pela mão, né? Que é o nosso modelo, varão que não foi encontrado defeito, varão, por que não foi encontrado defeito nem erro? E nem foi encontrado nenhum erro nele para que ele pudesse ser morto. Precisou montar lá um tribunal
fajuto para condenar ele, para eliminar, tirar ele do caminho, porque ele estava convertendo todo mundo. Né? Estava convertendo todo mundo. Como que Israel rejeitou Yeshua? Não, ele estava convertendo todo mundo, por isso que ele foi morto. Ele abalou a estrutura da época lá, mas Deus faz todas as coisas certas. Né? Hoje nós estamos aqui fazendo a Techuvá, voltando às origens. Né? Então, gente, dentro dessa linha de raciocínio, né, eu quero ler o que é ali, por favor, Isaías 4.1. Isaías 4.1. Enquanto ele lê aí, então nós vemos que o mundo hoje ele está formando gerações, está formando família ou querendo desfazer as famílias? O que está acontecendo no mundo de hoje? Essas paraxás que nós estudamos, todo sábado, é para voltar às origens, para voltar a conhecer o que Deus quer para a gente poder implantar na nossa vida, tá certo? Você já tem aí 4.1? Então lê para nós. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. O opróbrio delas eram ser solteiras. Né? Então elas estavam, as mulheres hoje estão com esse negócio do feminismo, né? Se afastando dos homens. Mas vai chegar um momento que elas vão retornar, e já vai estar bem destruída a sociedade, de uma maneira geral, querendo simplesmente serem consideradas casadas para ter honra, né? Segundo esse critério. E isso está na palavra. Então, dentro desse conceito de formação de gerações, uma vez eu estava num almoço entre amigos, um casal havia ficado noivo no dia anterior. E eu perguntei para a noiva, o que é um homem? Não quero que ninguém responda aqui agora, mas quero que vocês pensem. Né? O que é um homem? Ela não soube responder. Eu falei para ela assim, se você não sabe o que é um homem, como é que você escolheu um e ficou noivo dele? O cara estava lá todo orgulhoso, curioso para saber a coisa. Até eu perguntei para ele, o que é uma mulher? Também não sabia responder. Gente, faz o teste de vocês mesmos aí em torno de vocês, né, dos desconhecidos, essa simples pergunta, né? E nós estamos falando de gerações. O que são? O que é um homem? Um homem é metade de uma geração. Uma geração. Não é uma geração. Uma mulher é metade de uma geração. Olha que poder. Olha que coisa grandiosa e importante para a gente valorizar o que é um homem e o que é uma mulher. E qual que é a única diferença? Daí o Josley vai abrir para mim em Efésios 5, 22 a 33. Né? Quando ele estiver pronto, ele me fala. Nesse caso, né, nós temos aqui um homem e uma mulher se juntando. Nós não estamos fugindo da paraxá, viu, gente? Por que como é que a preocupação de Abraão para encontrar uma esposa para Rivka, e depois a preocupação em ter um filho, a preocupação em ordenar a casa, a preocupação em escolher qual filho ia ser da promessa, para que ele pudesse edificar e continuar trabalhando. As histórias que estão na palavra não são as histórias ideais, do melhor jeito possível, do jeito mais elegante. Não, Deus trata conosco por meios humanos, apesar da nossa fraqueza, apesar dos nossos erros. Quando a gente está orientado, a gente tem uma noção de quando nós queremos chegar, a quem nós devemos obedecer, a quem nós devemos respeitar, qual é o nosso propósito, nós avançamos corretamente e ele ajuda a gente. Envia, inclusive, o Espírito Santo, né,
o Espírito Santo para nos orientar, nos apoiar, nos esclarecer, nos tirar dúvida nos momentos que a gente precisar. Tá certo? Então, por favor, leia Efésios para mim. Eu quero explicar para vocês com isso a única diferença, né, do homem e da mulher. E Adonai colocou. 5:22? 5:22 a 33. As mulheres devem se submeter ao marido como fazem em relação ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, da mesma forma que o Messias, como cabeça da comunidade messiânica, também o corpo seguro. Da mesma forma que a comunidade messiânica se submete ao Messias, também as mulheres devem se submeter aos maridos em tudo. Com relação aos maridos, ame cada um sua mulher, como o Messias amou a comunidade messiânica e de fato entregou-se a favor dela, a fim de separá-la para Deus, como que purificando-a mediante a imersão na mikvê, com o objetivo de apresentar. O que eu queria mostrar, né? Se Yeshua se dedicou, se entregou à obediência do Eterno, abrindo mão dos desejos próprios e pessoais dele, o alimento dele era obedecer ao Pai, né? Então, se Yeshua teve esse grau de humildade, então, isso é exigido também da mulher em relação ao marido, né? Porque existe a sequência, né? Adonai é a cabeça do Machia, o Machia é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Está ordenado. Se todo mundo mandar, gente, não dá certo. Agora, se obedecer a Adonai, ele pode transformar bênção em maldição e maldição em bênção. Né? Desobedeceu o mandamento, ele vai atuar da forma como ele achar correto. Né? Então, no contexto do mundo, né, o Mateus 6,33, né, olhando Yeshua como modelo, o nosso modelo, né, o homem acha que esse mundo é um mundo hedonístico, né, que nós estamos aqui para fazer o nosso desejo, eu tenho o direito de ser feliz, meu corpo, minhas regras. Será que é assim mesmo? Né? Vamos ver como é que é Yeshua, como é que é o modelo. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se o homem, né, ele tem que trabalhar, tem que construir, ganhar dinheiro, se ele focar só nisso daí e perder a família, ele perdeu tudo, ele perdeu gerações. Né? E a nossa visão, o nosso grau de planejamento de vida tem que ser muito além da nossa expectativa assim, de uma vida. Né? O Eterno olha as coisas de uma maneira muito mais grandiosa. Né? E ele olha as coisas de uma maneira maior. O José sempre lê para nós o Isaías 55, de 8 a 10. Né? Como é que Adonai pensa? Né? Vamos comparar aí os nossos pensamentos com os pensamentos de Adonai. O que ele fala a respeito? Né? Isaías 11, de 8 a 10. Pois meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e meus caminhos não são os seus, diz Adonai. Então, e os pensamentos deles são muito maiores que os nossos? E os caminhos deles muito melhores que os nossos? Então, eu confio nisso, né? Porque a palavra mostra que ele realmente conseguiu fazer isso, tornar um povo a partir de Abraão. Aqui continuando fala, como o céu está acima da terra, assim meus caminhos são mais altos que os seus, e meus pensamentos mais altos que os seus. Pois é. Então, se a gente quiser ter razão e ir por nosso pensamento, vocês acham que nós vamos ter mais sucesso
Ou se a gente for pelo pensamento de Adonai, que tem pensamentos maiores que o nosso, caminhos melhores que o nosso, onde que vai dar melhor resultado? Qual a chance de estar sob o jugo de um Deus onisciente, onipresente e onipotente? Né? Então aí é que nós estamos não podemos errar. Né? Se Yeshua era submisso a Adonai, nós todos, tendo Yeshua como modelo, devemos ser submissos às leis e mandamentos de Adonai. De novo eu falo, o mundo hoje recusou a Torá, as leis e os mandamentos de Deus, dizendo que não são mais válidos. Como que eles vão fazer Yeshua? Como que eles vão voltar às origens? Como que eles vão voltar a valorizar as famílias? Como? Eu fiz uma pesquisa pequena sobre as promessas que o Adonai dava à família. Eu achei mais de 16 promessas para as famílias. Né? Entre essas daí, tem, eu mesmo vou ler aqui, né? Atos, capítulo 16, parágrafo 31. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e a sua casa. Quer dizer, a sua família, não é? As promessas não são feitas para uma pessoa. É você e sua família. Em Salmo 127, parágrafo 3 a 4, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. E continua. Mas os filhos hoje, né, tem gente que apoia aborto. E a ordem do Eterno ainda é crescer e multiplicar. Ele vai cuidar. Não adianta eles, né, colocarem dúvidas em nossa cabeça. Se o Eterno fala, não temas, eu cuido de você. Quem que você vai confiar? Esse ponto, né, é terrível para nós aqui, porque a gente vive no mundo e vê, sabe, aquela normalidade do mundo, aquela normalidade das coisas, as pessoas casando e descasando, aborto, tudo aquilo que a gente conhece. Não pode ficar normal para nós, não pode ser normal na nossa cabeça. A gente não pode se espelhar nesse mundo. Né? Esse é o maior perigo nosso hoje que nós vivemos, é espelhar nesse mundo. Nós temos que espelhar nos mandamentos e ordenanças, aqueles mesmos que o mundo fala que não vale mais. Né? Só que a construção está toda feita lá e a palavra mostra como que funciona aquela pecinha da engrenagem. Né? Olha aqui, Isaías, capítulo 54, parágrafo 13 a 14. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz dos seus filhos. Você será estabelecido em justiça e ficará longe da opressão. Estabelecido em justiça, justiça é a Torá. Ali que fala o que é a justiça e como que a justiça deve ser feita. Se você não tem a Torá, como você está estabelecido em quê? Josué 24, parágrafo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, tudo que são as promessas e as ações em termos de família. Né? Como eu disse, né? Deus não promete te dar um casamento, Deus promete te dar uma família. E cabe a você cuidar dessa família. Né? Então, aqui vem a história, né, de Sara. Continuando a ler aqui, a partir de Gênesis 25 e no parágrafo 22, né, dentro da Paraxá, os filhos lutaram tanto dela que ela disse: se isso continuar dessa forma, por que continuar a viver? Por isso, ela perguntou a Adonai e lhe respondeu: existem duas nações em seu ventre. Desde o nascimento, eles serão dois povos rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Se Rivka já sabia disso, que Adonai falou para ela, não fica fácil ela escolher qual dos dois filhos dela que estavam no ventre?
é que deveria receber a primogenitura e a promessa? Né? Então nós vemos aqui que sobre as promessas, vamos ler sobre a promessa aqui. Qual foi a promessa que Jacó recebeu? Portanto, que Deus dê a você o orvalho do céu, a riqueza da terra, grãos e vinho em profusão, que povos o sirvam, nações se curvam diante de você, que você se torne senhor de seus parentes, que os seus descendentes e a sua mãe curvem-se diante de você. Seja amaldiçoado todo o que amaldiçoar, e abençoado todo aquele que o abençoar. Ele recebeu essa promessa. E Esaú, qual a promessa que ele recebeu depois de muito implorar? Veja, o pai dele está explicando para Esaú. Veja, fiz de Jacó seu senhor, e dele todos os seus parentes como servo, além do grão e vinho para sustentá-lo. Que mais existe para eu fazer para você? Né, Esaú? E como ele insistiu numa promessa, ele deu essa. Aqui está: sua casa será da riqueza da terra e do orvalho do céu acima. Você viverá pela espada e servirá seu irmão. Porém, quando você se desprender, arrancará o jugo do seu pescoço. Então, tem uma promessa aqui que Esaú tem que fazer techuvá, se desprender para tirar o jugo do pescoço. Ele vai ter que se esforçar. Deus promete que ele vai conseguir fazer isso. Enquanto isso, os dois povos lá continuam, né, com dificuldade de entendimento, desde do filho de Agar e do filho de Sara, né? Ismael e Isaac. Seriam duas nações, né, gerações, né? Aqui nós estamos falando de gerações, gente. Aqui, cada parágrafo que a gente lê aqui fala de gerações. Não é um evento assim, fortuito. É que dura, é coisa que é construído ao longo do tempo, é coisa que cria valores, riquezas, né? E tudo isso é necessário para levar o nome de Adonai a todos os cantos da terra. É assim que é levado, através das gerações, através dos povos, através das pessoas que conhecem a Adonai. Quem conhece a Adonai, né? Yeshua conheceu Adonai e tem nos mostrado quem é Adonai. Nós precisamos dele para dar essa caminhada aqui e voltar e se livrar, nos livrarmos de todas as amarras desse mundo aí, em que está caminhando justamente na contramão de virar juízo. E a cada desobediência, a cada sequência, a cada lei que é relativizada, a própria relativiza mais um logo depois, mais um logo depois, e depois, daí permite o divórcio, daí permite que aborto, daí permite, e assim vai, as coisas vão, o que vai restar de uma família no final? Por que a pessoa tem que ter família? E daí vai desempoderando os homens, né? Vai empoderando mulheres aí no através feminino, os homens vão se emasculando. E o que nós podemos esperar de uma sociedade dessa? Né? Então é necessário voltar às origens, corrigir, ver de onde caísse e estabeleça novamente, né, o rumo certo, a atitude correta, a postura correta. E lembrar, gente, que nós podemos formar gerações, nós não estamos tendo filhos isolados, só nós estamos formando gerações. Cada filho é uma geração. Assim como Isaac aqui, agora, né, teve Jacó e Esaú, não formou uma geração
geração para o eterno, mas foi uma geração para o inimigo, né? Os edomitas. Então, gente, a coisa é muito séria, né? Nós estamos estudando como que as coisas, né, são. Agora eu vou ler para vocês o capítulo 28 dessa paraxá, a partir do 1. Isaac chamou a Jacó e depois de abençoá-lo, ordenou: você não deve escolher uma mulher entre as mulheres dos hititas. Vá agora à casa de Betuel, pai da sua mãe, escolha-lhe uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que El Shaddai, que Deus o abençoe, torne você fértil, aumente seus descendentes, até que se torne uma assembleia de povos, gerações, né? E que ele dê a você a bênção concedida a Abraão, a você e seus descendentes, que estarão com você, para que tome posse na terra pelo qual viaja, a terra que Deus deu a Abraão. Gente, então, isso aqui, esse capítulo aqui, mostra diversas coisas. Pelo fato de Isaac, nessa altura do campeonato, depois de passar por aqueles eventos, que eu não vou entrar na questão, que Isaac é enganador, que roubou a bênção. Não, a coisa certa vai acontecer de alguma forma. Os meios humanos que entraram ali, as ajudias que tentaram dar a Deus para a coisa se realizar, são coisas, são mazelas dos seres humanos. Mas o Eterno vai, né, administrando isso daí, transformando bênção em maldição e avançando e fazendo a coisa certa acontecer. Tanto que Isaac não estava aqui renegando o filho Jacó. Ele estava com ele, orientando ele para que ele receba a bênção de Abraão, para que ele escolha corretamente uma mulher que ajude ele a formar gerações, né? Que seja uma mulher de acordo com a palavra, para que ele consiga. O homem sozinho não consegue, não. A mulher sozinha também é muito difícil, né? Tem que vencer ali, a gente, né? A musiquinha lá que fala: a gente vai encontrar a corrente até não poder mais resistir, na volta é que vê o quanto deixou de ganhar. Quer dizer, o Adilson tem uma fala aqui muito interessante, eu não sei de onde ele tirou, certamente ele tem a sabedoria aí para escolher, né? Ele falou assim: se você não investir na escolha corretamente, você vai investir dobrado, multiplicado no treinamento. Porque, você imagina, você casou com uma esposa, ou a esposa casou com um homem, que não conhece a palavra, um jugo desigual. O que ela vai ter que fazer? Vai ter que começar uma etapa antes, para educar, para investir em treinamento, para quando os dois estiverem no mesmo jugo, daí que vai começar realmente a caminhada. Mais difícil, gente. Mais difícil fazer gerações com jugo desigual. Muito difícil. Né? Tem que somar. Ali é um trabalho contínuo, árduo, não é fácil. Né? É muito fácil ali a gente encontrar uma família de jugo desigual, o pai desempoderando a mãe desempoderando o pai, a criança fica perdida nesse meio. Quem que tem razão aí? Duas cabeças, duas medidas, dois pesos? Quem que é os filhos? Quem que dá certo? Que loucura! Então, loucura porque não obedece a Adonai, né? Não está fazendo. Agora, novamente, nós estamos sendo ouvidos aqui, tanto aqui na nossa querida lá, com as pessoas que vão posteriormente ouvir esse vídeo, né? Nós vamos encontrar pessoas em todas as situações. Não tem problema. Você comece hoje do jeito que você está. Do jeito que você está, faça até chuvar. Volte ao origem, veja onde você caiu, corrija seus passos. Que Deus vai te perdoar e vai colocar a mão dele sobre vocês e fazer as coisas caminharem corretamente daqui para frente. Os erros do passado não vão ser imputados àqueles que agiram na ignorância. Mas as consequências ficam, né? Se você tem um filho de uma maneira
não correta, ficou abandonado esse filho lá, cresceu de qualquer maneira, o que você pode esperar dele? Vai formar uma geração com ele? Né? Pobre filho que ficou desamparado. Mas, começando hoje, né? Começando agora, aconteceu isso? É possível fazer até chuvar, né? Se arrepender, entrar no caminho correto e continuar. Yeshua está aqui para isso. Yeshua foi nos dado, né? Para nos perdoar pelos pecados e dar um crédito para nós, para que a gente consiga acertar e nos justifica perante o Pai. Esse é grandioso demais. Né? Nós precisamos de Yeshua nesse mundo rebelde, nesse mundo corrupto que nós estamos vivendo. Então, quando Yeshua fala assim, eu não sou desse mundo, eu queria saber, quem é desse mundo que está aqui dentro? Quem é desse mundo que está ouvindo essa palavra? Nós não podemos ser desse mundo. Nós habitamos o reino de Deus. E todo reino tem regras, mandamentos, ordenanças. Quais são as ordenanças do reino de Deus? Os mandamentos do Eterno. Simples assim. Alguma dúvida que vocês queiram colocar agora? Alguma pergunta? Senão eu vou encerrar. Dado o silêncio, né? Teremos estudo na segunda e na quarta. Muito obrigado. Né? Que Deus nos abençoe grandemente. Sabemos que esse desafio é grandioso, né? Mas não estaremos sozinhos na realização dele. Coragem! Amém. Shabbat shalom.